pouco essa parte mais técnica que envolve todas essas decisões políticas, porque no dia 6 de outubro a gente tem um encontro marcado com as urnas e isso provoca um calendário anterior e que são datas importantes, tanto para os pré-candidatos, os pretendentes a cargos eletivos, tanto quanto aos eleitores que também devem observar alguns prazos da Justiça Eleitoral. Você citou, eu também citei, duas datas importantes, a gente vai avançar bastante sobre elas, porque elas determinam um pouco desse xadrez político que você mencionou, que são o prazo terminado ontem em relação à janela partidária para vereadores e o prazo que termina hoje para quem não tem mandato ou quer mudar de partido, não exerce a vereança, que tem um prazo que termina hoje para se filiar aos partidos políticos pelos quais essas pessoas pretendam participar do processo eleitoral. Então a gente vai ouvir um pouco de uma explicação técnica e avançar nesse assunto com a advogada Romina Carnielli, está aqui conosco. É sempre uma boa presença, muito informativa, que traz as informações da sua experiência de advogada eleitoralista, mas também como membro da Comissão de Eleitoral da OAB aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Romina, seja bem-vinda ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia quem está ouvindo aí. Eu agradeço muito novamente pelo convite. E bom, espero poder responder as perguntas que vocês têm para mim. Legal, vamos a elas então. Ô, Romina, explica um pouco para a gente o que é essa janela partidária. O prazo terminou ontem, todo um processo agora de atualização. Qual que é a importância dessa legislação? O que essa legislação determina aos vereadores aí que a gente acompanhou, fizeram um movimento bem intenso nos últimos dias aí em busca de novos partidos. E também hoje tem essa data importante que é da filiação, né? Por favor, diferencie as duas e explique ambas para a gente. Certo. Então, quanto à janela partidária, temos primeiramente que esclarecer que todo candidato precisa estar filiado a um partido, certo? Então, para que o vereador possa ter a possibilidade de exercer o seu cargo e, no final dele, poder trocar de partido quando tem interesse em participar do pleito nas próximas eleições, então existe essa janela partidária que foi conquistada através de uma decisão do TSE, que foi posteriormente confirmado pelo STF, e ao prazo de 30 dias, neste ano de 7 de março a 5 de abril, em que podem trocar de partido sem prejuízo do seu mandato, né? Porque na legislação diz que se o vereador ficar sem partido, ele pode perder imediatamente o cargo. Então, essa janela é para dar essa possibilidade para quem quer participar de outro partido na próxima eleição. Então, a janela de 30 dias, né? A diferença com o prazo do dia 6 é que o do dia... Hoje, exatamente. Hoje seria que no dia 6 é o prazo para quem quer se desfiliar e filiar, mas não ocupa alguma data eletiva. Ou seja, para as outras pessoas, né, que têm interesse em serem pré-candidatos. Isso vale para as candidaturas a prefeito, a vereador, prefeita, a vereadora, né? Essa data de hoje não é necessariamente para quem tem um mandato de parlamentar, por exemplo. Isso vale para qualquer pessoa interessada em disputar a eleição desse ano. Você tem que estar em dia com a filiação. Isso. E a data é hoje. Isso, em dia com a filiação e com os direitos políticos também, né? Por isso que é importante todos os cadastros perante a Justiça Eleitoral, né? A biometria, estarem bem certinho tudo para poder concorrer ao cargo. Essa pessoa que não é habituada, nunca participou de uma eleição, por exemplo, vai encarar pela primeira vez as urnas, isso que você fala, tem que estar em dia, né, com a Justiça Eleitoral. A pessoa vai ter ciência dessas obrigações agora, no momento em que ela se filia a um partido, ou isso tem um prazo? Faz a filiação agora e está tudo resolvido, depois ela regulariza as coisas. Como é que isso funciona, Romina?
Na verdade, tem prazo para cada coisa, né? Mas é importante ressaltar que o TSE é um órgão muito informativo. Então, qualquer dúvida específica que tenham, podem entrar no site do TSE ou podem questionar a Justiça Eleitoral sobre os seus prazos. Mas o que eu recomendo? Que quanto antes todo mundo tente regularizar. Se, por exemplo, alguma vez não votou, tem uma multa pendente, então seria importante que regularizem o quanto antes. Porque uma coisa é o tempo dos partidos, né? Por exemplo, hoje eu posso me manifestar interessado em participar de um partido, eu assino a ficha, mas até uma atualização no Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, tem um funcionamento nisso, né? Então, se eu tiver alguma pendência, a recomendação nessa situação é que busque regularizar o quanto antes. Isso. Até para evitar essa dupla filiação, né? Tem o sistema filia, que é dado para o diretório o diretório dos partidos políticos, né? Que eles têm acesso a isso. E também é publicado, então eles podem conferir. E havendo dupla filiação, sempre valerá a última. Legal. Ô, Romina, a gente viu intensamente aí as negociações, as articulações aí dos vereadores aqui de Foz do Iguaçu em busca de novos partidos, e o prazo terminava ontem, né? Muitos já anunciaram sua decisão, mas hoje, né, já estamos fora do prazo, né? O prazo venceu ontem, mas a gente não pode afirmar de forma taxativa quem mudou de partido, quem foi para onde, né? Por conta justamente dessa atualização. Como é que funciona isso agora, especificamente em relação à janela partidária? Como é que a Justiça Eleitoral recolhe todas essas mudanças de partidos e como ela formaliza isso? Quais são os mecanismos que essas mudanças agora vão passar? Então, como eu disse, tem esse sistema filia, né? Que quando informatiza fica muito mais fácil verificar se está filiado a um ou mais partidos políticos. O que a legislação prevê é que, havendo mais de um, permaneça a última. E também, se o candidato vê que tem algum problema de filiação, ele mesmo pode buscar a Justiça Eleitoral e tentar regularizar essa situação, né? Esses dados são abertos, Romina? Qualquer pessoa pode pesquisar ou é uma coisa mais restrita ao setor jurídico? Não, na verdade tudo tem que ser público, né? Então teria que verificar direitinho em que lugar do site, do TSE vai ser publicado, mas essas informações vão ser publicadas sim. Essas do sistema São filia. divulgadas. Isso. Mas hoje o sistema de filiação é gerido pelos diretórios partidários, é isso? Não pelo filiado, não pelo... Exatamente, até porque se diz que o mandato não é do vereador, senão do partido político, que o cargo é do partido político, não do vereador. Muito bem. Mina, quais são as próximas datas aí importantes para pré-candidatos e partidos políticos dentro do calendário eleitoral? Depois a gente fala do eleitor, mas em relação aos pré-candidatos nessas eleições de outubro e seus partidos, que datas devem observar a partir de agora? Além dessa que passou da janela partidária, da que a gente está vivendo nesse momento, que é da filiação, o que tem pela frente? Bom, nós temos, como em cada eleição, é renovado, né, o calendário eleitoral. Então, nós temos a resolução 23738 de 2024, que está publicada no site do TSE, e eu recomendo sempre que todos leiam a legislação vigente, né, que é atualizada a cada eleição, e sempre também tem a lei dos partidos políticos, a lei das eleições, que podem ser consultadas havendo dúvidas. São inúmeras, né, mas eu tentei pegar aqui os mais importantes para poder orientar, né, aos que têm interesse em serem pré-candidatos e candidatos às eleições. Então, primeiro seria a questão da filiação partidária, que é dia 5 de abril para quem tem um cargo já, e dia 6 de abril, cumprindo 6 meses antes das eleições, para quem não tem um cargo. Para os eleitores, tem especificamente o cadastro biométrico, que é até o dia 8 de abril, né? É muito importante que tenha... 8 de abril. Isso. Se não fizer essa biometria, o título deixa de valer, é isso?
Então, teria que verificar. Eu acho que sempre é dado um jeitinho para regularizar isso, mas o importante é sempre a gente respeitar esses prazos, né? Certo. No dia 20 de junho seria o último dia para que o Diretório Nacional da Federação, após definir os partidos políticos, tenha a sua chave de acesso ao Candex. O Candex é o sistema de candidatura, onde os partidos políticos fazem o registro de cada candidato. Né? E, claro, é super essencial para Sem isso não avança nada, né? Nada, exatamente. É interessante quanto às propagandas. A gente tem a propaganda intrapartidária e a propaganda normalmente que a gente conhece, que é para o público, né? Essa seria justamente para que o candidato dentro do seu partido faça sua propaganda para que ele possa ser eleito na convenção como candidato efetivamente. Esse é um ponto que eu queria chegar, Romina. A gente está vendo hoje com rede social, todo mundo fazendo lá o seu story, fazendo a sua publicação, dizendo sou candidato ou sou pré-candidato. Isso é legal ou é proibido? Então, nós temos esses prazos específicos, olha, de 5 de julho ao 20 de julho, tem 15 dias para propaganda intrapartidária. Eles podem fazer essa propaganda somente 15 dias antes da convenção. A convenção tem do 20 de julho a 5 de agosto para ser realizada. Então, se, por exemplo, dia 21 de agosto, até dia 4 de julho, ele poderia começar sua propaganda eleitoral. Então, toda manifestação hoje é ilegal. O que a gente vê mais, né, Moacir, é a pessoa falando da política, falando da eleição, mas sem mensurar que é candidato, né, diretamente. Assim, alguns, né? sim, alguns já estão colocando ali. Mas né? até evitam de dizer que são pré-candidatos e tal, né? Me parece que é uma brecha aí que a legislação permite, né? É a liberdade de expressão, né? Que eles estão exercendo a princípio, né? Porque falar sobre si todo mundo pode, né? Sim. Então, mas falar que é pré-candidato, aí isso não poderia. Entendeu? Falar de si mesmo, tipo, alguém é vereador, está lá falando sobre a sua vereança, ou alguém tem interesse em ser candidato a vereador e fala, porque lá tem buraco, ele pode falar porque está exercendo sua liberdade de expressão. O que ele não pode falar é que ele é pré-candidato, nem do partido. A diferença é que uns podem falar de si injetando uma boa grana em impulsionamentos, né? E outros não têm essa oportunidade, né? Também. Isso. Tem isso. E que nessas eleições vai ser o mais difícil controlar a propaganda eleitoral nas redes sociais, né? O impulsionamento e tudo, que agora vai ser permitido. Né? São coisas aí pra gente ficar ligado. Romina, você não falou da questão das... A gente está falando de datas importantes aqui, mas uma delas é o prazo de convenção, né? Tudo que está acontecendo agora vai desaguar lá nas convenções partidárias. Hoje, essas coisas, elas são indicativos muito importantes, né? Claro, você está definindo por qual partido você pretende concorrer, o vereador mudou de partido e, né, vai pleitear e continuar a reeleição, ou vai buscar outros cargos pelo novo partido, mas quem decide isso são as convenções de partidos que são lá na frente, né? Isso. No 5 de agosto é o último dia, né, para realizar as convenções. Começam quando? De 20 de julho a 5 de agosto. 20 de julho. Aí, na convenção, a partir da convenção é que se torna candidato, né? Então, daí tem até 15 de agosto, ou seja, tem 10 dias, que seria o último dia para registro da candidatura naquele sistema Candex, que o Diretório Nacional dos Partidos vai fazer o registro. Partido que faz esse registro. Isso, e dia 16 de agosto, aí inicia a propaganda eleitoral. Muito bem. Romina, além dessas questões aí que você colocou, para a gente terminar a nossa conversa, eu queria saber qual que vai ser o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, mais especificamente a comissão, né, que acompanha as eleições, porque a eleição não é feita só pela Justiça Eleitoral e pelos candidatos e partidos, né, a sociedade civil, há outras forças também que atuam durante o processo eleitoral. Qual que vai ser o papel da OAB aqui de Foz do Iguaçu nas eleições municipais desse ano, por favor? Nós temos duas comissões que são muito importantes. A Comissão Eleitoral,
que é permanente, né, que a gente tem esse intuito informativo, a gente realiza palestras, a gente realiza a instrução dos próprios advogados a respeito das questões eleitorais, e temos o Comitê 9840, que é sazonal, que ele é instituído no período das eleições, de advogados que não estão advogando para partidos políticos, nem para candidatos, para fiscalizar. Por exemplo, tem um debate, então é chamada o Comitê 9840 para fiscalizar o direito de resposta nesse debate e analisar os pedidos de direito de resposta nesse debate. Também queria só finalizar as datas importantes aí. Reiterando, 16 de agosto a propaganda eleitoral inicia. 16 de setembro, 20 dias antes das eleições, tem que estar julgados todos os pedidos de registro de candidatura, né? Ou os pedidos de substituição, que também em casos de falecimento, que haja algum problema de saúde, casos específicos que estão elencados na legislação, há a possibilidade de substituição do candidato. E nos dias 3, 4 e 5 tem a finalização de cada tipo de propaganda, 3, 4 e 5 de outubro. E, por fim, o dia 6 é o dia das eleições, que a gente espera que todos votem com consciência, né? Pesquisando bem sobre os seus candidatos, né? Sempre as informações estão sendo divulgadas no site do TSE, desde de que partidos são, quais são as suas propostas, está tudo no site. Informação e cidadania caminham juntas? Claro, com certeza. Se a gente não está informado devidamente, não pode ser direito à nossa cidadania, né? Legal. Romina, a gente agradece a sua participação, pelos esclarecimentos aí. Claro, a gente começa a discutir mais especificamente processo eleitoral. Teremos outras oportunidades para falar de outros temas aí, todos igualmente importantes quanto a essas datas que você nos colocou e procedimentos aí para candidatos, eleitores e partidos. Obrigado, tenha um bom dia. Agradeço muito novamente o convite e eu fico à disposição para sempre que quiserem. Vai ser um ano trabalhoso, pode acreditar. Vai ser. Mas estamos aí para isso, né? Faz parte. Obrigada, viu? Nós que agradecemos. Então é isso, Moacir. Falamos aqui com a Romina Carnielli, ela que integra a Comissão de Direito Eleitoral da OAB e que terá esse papel aí, né, auxiliar aí todo o processo que a Justiça Eleitoral mantém em curso do pleito deste ano, que será para eleger aqui em Foz do Iguaçu 15 vereadores e vereadoras e o prefeito ou a prefeita de Foz do Iguaçu. Muito bem, a gente vai fazer uma atualização, Paulo, dos pré-candidatos até aqui, a prefeito de Foz do Iguaçu, que estavam no vai e vem partidário. Essa definição agora é importante já para traçar as possibilidades de alianças e apoios, tanto no primeiro e a novidade que nós teremos hoje, segundo turno em Foz do Iguaçu. Paulo MacDonald Guise, até aqui disputará pelo PP, Progressistas, partido do Ricardo Barros, secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná e deputado federal licenciado. E também o partido do deputado estadual Matheus Vermelho. Temos também Joaquim Silva e Luna, general da Reserva do Exército e ex-diretor-geral da Itaipu Binacional, que confirmou pré-candidatura pelo PL. Partido Liberal é presidido por Valdemar da Costa Neto, mas tem como grande cabo eleitoral o ex-presidente Bolsonaro. No Paraná, o nome forte é Felipe Barros. Detalhe, o PL é o partido do deputado federal Vermelho, pai do deputado estadual Matheus Vermelho. Temos aqui, então, não diria um conflito, né? Mas veja bem, você está torcendo por Grêmio, o outro está torcendo por Internacional, como é que fica na hora de jogar contra o Juventude, meu querido Paulo Bogli? É uma situação que chama atenção, né? A gente, através da produção, o Alexandre Palmar entrou em contato com a assessoria do Joaquim Silva e Luna, Moacir. E assim, o que se tem aí de cenário, de momento, é que ele realmente irá para o PL, estaria confirmado no PL, inclusive assumindo o controle da sigla aqui na cidade, mas a assessoria nos falou que o momento é de prudência, vai esperar passar esse momento, esse prazo, né? Que termina hoje aí até a noite, para depois sim ver como é que fica tudo isso. Mas como você pontuou, sim, tem essa questão do Matheus Vermelho e do próprio deputado Vermelho, que também falou o seguinte, que mesmo que o Silvio Luna saia
candidato a prefeito pelo PL. Uhum. Ele, estando no PL, deputado federal vermelho, fará a campanha, está ao lado do ex-prefeito Paulo McDonald Guise, que possivelmente sairá candidato aí pelo Partido Progressistas, como você falou. É uma situação que vai chamar a atenção, realmente, né? Sinuca. E temos uma outra situação também aqui, porque acho que você vai dar continuidade aqui, o terceiro candidato, que é o Santos, que envolve uma série de situações aí ligadas a Itaipu, prefeitura, etc. O Samis da Silva, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, vai disputar pelo PSDB, partido presidido pelo deputado federal Beto Richa, que, querendo ou não, como ex-governador, tem uma força muito grande ainda em todo o estado do Paraná, e é um partido que sempre teve notoriedade na política nacional, o PSDB. Exato, se enfraqueceu muito, né, nos últimos anos aí, em que houve nós vivemos no passado aí uma polarização entre PT e PSDB em plano nacional, isso, né, se refletia nos estados e municípios. Essa polarização mudou de conjuntura, né, pelo que a gente sabe, e o PSDB perdeu muita força, né, perdeu muitos cargos, né, ele que era um grande partido, aí perdeu governadores, perdeu prefeitos, a bancada, né, no Congresso Nacional murchou muito, mas agora aqui a gente tem essa novidade. O Beto Richa, que era uma pessoa que, né, estava meio que mais nos tribunais do que nas urnas, né, recentemente, e agora voltou aí, conseguindo vencer alguns embates jurídicos pelo qual passava, né, reestruturando o PSDB no Paraná, e aqui na cidade tendo o Samis da Silva aí como o nome para disputar a prefeitura pelo partido, numa composição aí que, né, o prefeito Chico Brasileiro não diz isso publicamente, mas, né, o que se cogita poderá ser o candidato aí da prefeitura para disputar as eleições aí de outubro, né? Isso inclui aí um partido nesse arco de aliança aí, incluiria um partido pelo qual a família Silva, né, ascendeu na política aqui em Foz do Iguaçu, na região, que é o MDB, né, que também está estruturado aí dentro de um arco de alianças do Samis da Silva, do próprio prefeito Chico Brasileiro, com ex-secretários da administração do Chico Brasileiro, etc., que tudo indicam caminharão juntos aí nas eleições desse ano, Moacir. E seguindo aí a lista de pretensos candidatos a prefeito, temos ainda o empresário Zé Elias, pelo Republicanos, o comunicador Ayrton José, do PSC, dois vereadores, Calito e Adnan, Calito do PDT e Adnan do PSD, e ainda o atual vice-prefeito de Foz do Iguaçu, delegado Francisco, do PP. E aí, meu caro Paulo e ouvintes, fica aquela dúvida, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, que sempre é um partido importante nas eleições, às vezes como protagonista, às vezes como apoio importante, e hoje nós temos uma situação, Lula presidente e Enio Verri, que também é um homem já de há muito tempo nas fileiras do PT, que é o diretor-geral da Itaipu Binacional. E aí fica aquela dúvida, né? O PT lança candidato, apoia alguém desse time aí, tem um elemento surpresa, é a pergunta de milhões. É uma pergunta, né? Até por isso que você prefaciou aí, né? É o partido do presidente da República, é o partido do atual diretor-geral da Itaipu do lado brasileiro, e são instâncias aí, uma instituição que atua aqui dentro da cidade muito importantes. O PT repete, né, o que a gente já viu em anos anteriores aí, a falta de um nome forte que desabroche naturalmente como um candidato do partido, né? E também, como a gente já viu em anos anteriores, é uma divisão muito grande dentro do partido, né? O partido aí até pouco tempo caminhava para uma decisão, já tinha até entre os dirigentes, as pessoas mais influentes no âmbito municipal aí, dizendo que tinham escolhido uma posição para andar ao lado nessa eleição municipal, mas que recentemente isso tudo foi abalado, aí pode ter um outro rumo, um outro direcionamento, até porque as eleições municipais elas são muito pressionadas, muito influenciadas pelas decisões de cima, né? Então você observe o caso do general Silvio Luna, né? Ele fez uma costura bastante interessante se ele se confirmar no PL. Por quê?
ele jogou justamente com esse processo de polarização que a gente vive nacionalmente, né, chamando a atenção das lideranças nacionais do PL para ter um candidato do próprio PL aqui em Foz do Iguaçu e que tem uma raia própria, né, no caso, ele se apresentando como esse nome, né. Então, o PT também tem esse movimento, né? O governo federal determina, o governo federal não, a direção nacional do PT determina qual que é o arco de alianças que os partidos podem ter nos municípios e também nos estados, né? Nesse caso, na eleição municipal de Foz do Iguaçu, com quem pode compor, com quem não pode, né? E, obviamente, né, o PT quer alianças nos municípios alinhados à sustentação do atual governo do presidente Lula, né? Isso é o que está colocado. Então, nem sempre o que querem os caciques municipais é possível de ser concretizado, considerando que tem essas normativas nacionais, esses posicionamentos nacionais de seus partidos. Muito bem, com relação à Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, temos agora Rogério Quadros, PSD, Protetora Carol, PSD, Doutor Freitas, PSD, Adnan, PSD, Cabo Cassol, PL, Galhardo, PL, Márcio Rosa, atualmente sem partido, Ney Patrício, está no PSD. Hoje pela manhã nossa produção tentou conversar com ele, não teve retorno e provavelmente Ney Patrício pode ir para o Podemos. Temos também Jairo Cardoso, do PSDB, Divaldo, do PSDB, e Yasmin Rachin, que era uma vereadora do MDB, agora está no Partido Verde, Anice, do PP, Alex Maier, que inclusive era líder de governo na Câmara do PP, João Morales, atual presidente da Câmara de Vereadores, está no União Brasil, e o Calito no PDT. E aí tem uma pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento. PSD, partido do governador Ratinho Júnior, fez aí os prefeitos das mais importantes cidades do estado do Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu estava com 4 vereadores. E agora, com relação a isso, meu caro Paulo Bogler, pode indicar o PL ou o PP ou o PSD fica quieto em cima do muro? Olha, o que se comenta é que o governador Ratinho Júnior tem adotado uma estratégia, não é específica aqui de Foz do Iguaçu, mas as principais cidades aí, as que têm mais peso do ponto de vista do cenário eleitoral, é que ele vai apostar em 2 palanques, né? Uma aposta aí de 2 palanques nessas cidades. Claro, em alguns lugares aí tem mais facilidade de indicar um candidato e vai embora, mas aqui em Foz do Iguaçu corre-se o risco disso, né? De você ter aí o governo com um pé em cada canoa, né? Talvez até pela facilidade desse propósito na nova configuração de Foz do Iguaçu, a gente pode ter, né? Temos a possibilidade de ter um segundo turno aqui em Foz do Iguaçu, então se coloca aí 2 cavalos para correr na mesma raia, e aí na segunda volta aí vem quem é o que vai se apostar todas as fichas, né? Possivelmente o governador Ratinho Júnior olhe aí. Então fica nesse cenário uma fresta aí para a gente analisar como será a situação do prefeito Chico Brasileiro nesse processo todo, né? Porque hoje o que parece que a decisão do PSD vem sendo tomada em nível estadual mesmo, pelo governador, pelos seus assessores mais próximos, por deputados estaduais que atuam aqui na fronteira, né? E que podem levar aí a uma decisão, inclusive a revelia do prefeito, né? Exatamente. Justamente pelas debilidades partidárias que a gente tem hoje, né? São diretórios provisórios, então as decisões partidárias são muito concentradas nas cúpulas, né? E hoje a cúpula do PSD é do governador Ratinho Júnior, né? Então, mas a gente tem aí nomes que pipocam, né? Mesmo dentro do PSD, que se pretendem aí como candidatos aí a vice de alguém, né? Até porque já começa uma estrada para as eleições de governador daqui 2 anos, né? Então é um jogo de xadrez muito bem pensado por parte do governador, que hoje detém esse partido que domina o estado do Paraná e que também não pode errar agora na canoa, né? Pisar em falso ali, cair no rio e já era, né? Fazendo fazendo um registro aqui sobre essa relação que você falou, Moacir. Essa relação foi apurada, né, junto aos vereadores, assessores, mas ela não é uma relação oficial, né? O prazo terminou ontem, o que tinha que acontecer
era para ter acontecido ontem, mas ainda a Justiça Eleitoral irá atualizar esse processo, né? Então são informações aí que podem mudar. Você falou do Ney Patrício, nós entramos em contato com o vereador Ney Patrício hoje pela manhã, então nós não tínhamos ainda uma confirmação direta da parte dele. Agora o Alexandre acaba de informar que ele deu o retorno e confirmando que está de malas prontas aí para o Podemos, né? Irá para o Podemos o vereador Ney Patrício, deixando aí o PSD, justamente o partido do prefeito Chico Brasileiro e do governador Ratinho Júnior. A outra situação é em relação ao vereador também do PSD, o Dr. Freitas. A gente consultou aqui a assessoria, recebemos um retorno, ele deve ir para o PSDB, não permanecendo, portanto, no PSD. São as informações não oficializadas ainda, né? A gente vai esperar esse processo todo acontecer, Moacir, quando todas essas informações tiverem sido lançadas no sistema da Justiça Eleitoral. Mas essa seria a configuração aí do que será a Câmara de Vereadores, né, pelo menos do ponto de vista partidário, né? Importante que não são só mudanças de letrinhas aí, né? São comportamentos dos vereadores olhando a sua própria reeleição e também os novos grupos políticos ou o fortalecimento dos grupos políticos aí visando a eleição municipal de prefeito. Tem uma situação, até o nosso ouvinte, o Lacir de Souza, diz o seguinte: e o fantasma, o dedinho fantasma do Giacobo, né? Que a gente falou aí do vermelho, a gente falou dos dois, Matheus e o pai, mas temos também um outro deputado federal, que é o Giacobo, que se diz deputado federal por Foz do Iguaçu, embora os cascavelenses também dizem que ele é de lá. E é uma liderança importante, que também determina algumas coisas na política paranaense, né? Sim, ele não é muito presente aqui na vida da cidade, às vezes a gente acaba esquecendo, né, ou omitindo a participação dele. Agora, ele não só é uma liderança presente em relação a essas articulações e costuras, Moacir, como muito atuante. Ele, informações de bastidores, aí é que ele atuou muito diretamente nos últimos dias, né, fazendo um link aí entre os planos aqui da municipalidade, dos protagonistas aqui da cena local, com o terreno aí federal, né? Fez essa interlocução aí Brasília-Foz do Iguaçu com muita desenvoltura nos últimos dias aí, em torno da candidatura do seu partido, né? Ele, lembrando, ele é do PL, mesmo partido do deputado Vermelho, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E pelo qual o general Silvio Luna pretende sair candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Vermelho não está parado, pelo contrário, se movimentando com bastante desenvoltura. Deputado Fernando Giacobo, se movimentando muito nos bastidores, que ele faz muito, e isso é uma marca sua, ele é um articulador muito intenso aí nesses momentos pré-eleitorais, aí ele aposta aí suas fichas, porque sabe que disso também depende a sua base eleitoral para daqui 2 anos, e assim é o processo da política, né? Exatamente. São 10h40, a gente vai para o intervalo comercial e lembrando, amanhã, já hoje no final da tarde, mas amanhã, durante todo o final de semana, h2foz.com.br, que vai estar aí discutindo amplamente essa questão política, quem é candidato, pré-candidato, as trocas partidárias, então você acessa aí h2foz.com.br. 10h40, intervalo que chega, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Enquanto isso, quem está no vídeo, vendo como está a movimentação intensa na Ponte Internacional da Amizade nesta manhã quente de sábado, 28 graus é a temperatura. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Você sabia que Foz do Iguaçu conta com atrações internacionais e experiências únicas? Conheça o Movie Cars, que junta a magia do cinema com seus emocionantes e principais veículos. É uma viagem dentro dos filmes mais impressionantes de todos os tempos. E não precisa ir para Dubai ou Las Vegas para se encantar com o show de águas. Tudo isso aqui no Wonder Park. Siga a gente nas redes @WonderParkFoz.
Muito mais do que cuidar da aparência, as cirurgias plásticas e os tratamentos estéticos ajudam a melhorar a qualidade de vida. Mas para que os resultados correspondam às expectativas, é preciso que o paciente procure um bom profissional. Confie em quem há mais de 20 anos atua com excelência no setor. Dr. Rogério Chimirri Pérez, especialista em cirurgia plástica. Agende uma consulta e tire as suas dúvidas. 45-3025-6768. Rua Rui Barbosa, 1753 Centro, Foz do Iguaçu. No Instagram, @Dr. Rogério Chimirri Pérez. CRM 20332, RQE 12431. Que é a Rafa da Foz do Star Calçados, e a novidade da semana é que toda loja tá no compre 2 e leve 3. O terceiro par de igual ou menor valor sai de graça, você não paga nada por ele. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros com a parcelinha mínima de R$30. Toda loja tá na promoção, exceto a linha e-commerce, e nós estamos esperando por vocês. Para saber mais sobre a promoção é só acompanhar as nossas redes sociais, @Foz do Star Calçados. Venha viver uma experiência única no Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. As melhores marcas internacionais com preços incríveis. Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. Próximo à fronteira argentina. Encontre muito mais do que você procura. Não perca mais tempo com centrais telefônicas ultrapassadas. Faça já a transição para a CompoClinic Telefonia Digital e descubra um novo mundo de possibilidades. A telefonia digital oferece recursos avançados, como gravação de chamadas, encaminhamento inteligente e mensagens de voz por e-mail. Tudo para facilitar o seu dia a dia e melhorar a experiência do seu negócio. Ligue agora mesmo 3028-0009, 3028-0009 ou acesse www.compoclinic.com.br e saiba mais como a telefonia digital pode revolucionar a forma como você se comunica. CompoClinic Telefonia Digital, conectando pessoas, simplificando negócios. Turismo é muito mais que apenas férias. É uma oportunidade única de conectar-se com culturas fascinantes, pessoas incríveis e paisagens deslumbrantes. E em Foz do Iguaçu, o turismo é uma força poderosa para o desenvolvimento econômico, impulsionando negócios locais e gerando empregos. Seja um agente transformador. Valorize o turista e faça a diferença por um destino Iguaçu melhor. Visit Iguaçu. Há 15 anos promovendo Foz do Iguaçu pelo mundo e trazendo turistas para Foz. Saiba mais em iguaçu.com.br. Bem-vindos a Iguaçu Pisos Concept, uma verdadeira boutique para sua reforma ou construção. A mais nova loja do Grupo Iguaçu Pisos apresenta um showroom que vai inspirar seus projetos, valorizar seus ambientes e surpreender você com as melhores marcas do mercado. Encontro marcado para as tendências em porcelanatos, pastilhas para piscinas, louças e metais. Avenida JK 3785, Vila Portes, Foz do Iguaçu. Iguaçu Pisos Concept, mais conceito em seus ambientes. Casa Vitória. Há 30 anos em Foz do Iguaçu, sempre buscando a melhor experiência de compra para os clientes. Ambiente agradável, com equipe de vendedores preparados para te atender e oferecendo mais de 30 mil itens de marcas nacionais e importadas. Uma linha completa de utilidades domésticas, presentes, decorações e artigos de camping e lazer. É também referência em artigos para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Rua Fagundes Varela, 481 na Vila Portes, com estacionamento próprio para os clientes. Casa Vitória. O sabor incomparável, a variedade surpreendente e ainda a tradição de uma carne saborosa e feita na hora. Você conhece o restaurante Charrua do Maurélio? É sem dúvidas o melhor rodízio de bisteca da Tríplice Fronteira, bovina e suína. Além de um buffet completo com o sabor da comida caseira e uma variedade incrível de saladas fresquinhas. Atendimento no almoço e jantar. Experimente e surpreenda-se. Em anexo ao CTG Charrua, na Avenida República do Paraguai, com a BR 277. Fone 3025-2701. Auto Foz Fiat apresenta Titano, o novo ícone das estradas.
pronto para desafiar os limites do que você conhece sobre carros. Com seu design imponente e aerodinâmico, o Titano impressiona à primeira vista e abriga um motor de última geração, capaz de oferecer um desempenho incomparável. Sinta a potência pulsando sobre seus pés enquanto você acelera pelas ruas e estradas com confiança e estilo. Venha descobrir por si mesmo o que faz da Titano um verdadeiro ícone. Lançamento da Titano dia 6 de abril, das 8 às 13 horas, na Auto Foz Fiat. Rua Nelson da Cunha Júnior 600, bairro Monjolo. Paz no Trânsito começa por você. 10h46. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta, 10h46 desta manhã de sábado, vivendo o outono brasileiro com cara de verão ainda, temperatura alta, 28 graus nesse momento, e o nosso Marco Zero sempre com assuntos importantes para você em todas as manhãs de sábado, meu caro Paulo. Exatamente, aí conversando sobre a eleição, começamos a conversar com a nossa representante da OAB, Romina, que trouxe aí esclarecimentos e procedimentos importantes em relação à parte técnica, legal e jurídica, também o papel da OAB. E aí demos essa passada aí pelos postulantes aí à Prefeitura de Foz do Iguaçu a partir do ano que vem, além das mudanças partidárias ocorridas na Câmara de Vereadores. E seguimos agora, né, mocinho? Exatamente, vamos colocar aí o nosso querido professor José Afonso de Oliveira na conversa, Paulo. Exatamente. Ele traz aí uma conquista recente agora, foi divulgada nessa semana, ontem ou anteontem, né? Que são as notas individualizadas das universidades públicas brasileiras, né? Mais de 2.000 foram avaliadas pelo Ministério da Educação e a nossa UniOeste foi a que obteve o melhor resultado entre as estaduais do Paraná. Entre as estaduais, ela foi a única a obter a nota máxima, a nota 5. Esse é o comentário do professor Afonso. Vamos a ele. Bom dia, professor Afonso. A palavra é sua. Bom dia, meus ouvintes da rádio e meus colegas de trabalho. É uma grande notícia que traz sempre expectativas muito, mas muito boas mesmo. A nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, com sede em Cascavel e também com uma extensão em Foz do Iguaçu, está sendo considerada, por avaliações feitas pelo MEC, entre as melhores universidades do país. No nosso caso específico, é a melhor universidade estadual do Paraná. Isso tem um grande significado, uma vez que a UniOeste é uma universidade relativamente nova, tem cerca de 30, 40 anos, já modificou substancialmente toda a visão econômica, política e social desta região do oeste do Paraná, por sinal riquíssima, e que tem um grande perfil de desenvolvimento. Para tanto, a contribuição que a UniOeste vem prestando à sociedade é de extrema importância e relevância. É bom que se diga que novas pesquisas são sendo feitas, realizadas, projetos de atendimento à população em vários setores são realizados. A universidade mantém hospital em Cascavel, que presta relevantes serviços à população da cidade e da região. Enfim, a UniOeste é um marco decisivo das transformações que o oeste do Paraná vem fazendo em sua trajetória histórica. É muito importante e relevante pensarmos na educação como uma fonte de inovação, porque só com ela é possível conseguirmos avançar nos dias atuais. Sim, na atualidade nós estamos vivendo o que a gente chama a sociedade do conhecimento, onde o conhecimento é absolutamente essencial para o desenvolvimento das pessoas, das comunidades, das sociedades, enfim, para aquilo que nós almejamos a curto, médio e longo prazo. Portanto, parabéns a todos os alunos, a todos os funcionários da UniOeste,
a todo o seu corpo de professores. Nesse momento em que a universidade às vezes não é bem vista, é preciso entender que, apesar de todas as dificuldades, que não são poucas, a nossa UniOeste consegue marcar presença numa avaliação com nota máxima, nota 5. Né? Então isso é muito, mas muito importante e muito significativo. Parabéns a todos e que consigamos manter esse perfil. Obrigado, professor, pela sua informação, sua participação. Realmente, né, Paulo? É um momento importante da UniOeste Foz do Iguaçu, claro, todos os campos, mas principalmente Foz do Iguaçu detendo essa nota máxima aí nessa prova, avaliando as universidades estaduais do estado do Paraná. É importante, Moacir, porque é uma avaliação oficial, né, do Ministério da Educação, através do INEP, que é seu braço aí, e que envolveu todas as universidades públicas, né, e também particulares, mas claro, a gente coloca aí por modalidade, a UniOeste obteve essa nota máxima, né, sendo a única estadual e repetindo o feito ou se igualando aí ao que a nota que a Universidade Federal do Paraná, que é federal, também conquistou, né, nota 5. Tivemos as duas universidades aí, a Universidade Federal do Paraná e a UniOeste, obtendo a nota 5, as únicas do Paraná a obter a nota 5, a nota máxima nessa avaliação, que avalia um monte de critérios, né, a qualificação profissional, inclusive o olhar dos alunos em relação à própria instituição. Sim. Então ela é uma chancela bem interessante, obviamente que ela não é uma avaliação que extingue toda e qualquer discussão sobre, né, o papel da universidade na sociedade, as metas, os resultados e objetivos, mas ela é uma chancela muito importante e por isso a gente só tem aí, como o professor Afonso fez, parabenizar aí todo o corpo docente, direção, também o quadro de alunos, ou seja, toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade universitária da nossa universidade, que tem campus aqui em Foz do Iguaçu e em mais 4 cidades da região, né? São mais de 60 cursos em todas as áreas do conhecimento, e aqui em Foz do Iguaçu a gente tem, né, o privilégio de ter uma instituição que oferece licenciaturas. É muito comum a gente conversar com professores, pedagogos, pessoal que está nas escolas que é egresso da nossa UniOeste aqui de Foz do Iguaçu. Então esse papel de formar professores, formar pedagogos é muito relevante aqui do campus iguaçuense, mas também temos aí toda essa área de engenharia mecânica e elétrica que a instituição mantém em parceria com a Itaipu, né, dentro de um laboratório, vamos dizer assim, lá no Parque Tecnológico Itaipu. Matemática, uma área aí essencial também, muito importante aí formar professores de matemática nessa área do conhecimento. Na área de saúde, a gente tem o curso de enfermagem já dando resultados aí. A partir dele nós temos pós-graduações acontecendo, né, relacionadas, vinculadas a esse curso, inclusive desenvolvendo políticas públicas, ações de saúde específicas da fronteira a partir do curso de enfermagem aqui da UniOeste. Temos direito aqui muito bem avaliado, sempre com boas aprovações, um bom número de aprovações na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, parabenizar, né, moça? Exatamente. São 10 horas e 54 minutos. Hora do esporte aí, senhor Paulo Bogler. Exato. Vamos lá falar do nosso querido Foz Cataratas Futsal, que tem peleia pela Liga Nacional hoje, né? Exatamente. Na verdade, o Foz só vive de peleia, né? Porque disputa 2 campeonatos aí muito puxados, o estadual paranaense aí muito disputado, e a Liga Nacional, que é o Campeonato Brasileiro do Futsal. Exatamente. Hoje tem jogaço. Praia Clube versus Foz Cataratas Futsal às 20 horas pela Liga Nacional. Lembrando que nós estamos ainda nas primeiras rodadas da Liga Nacional. O Foz Cataratas disputou 2 jogos, tem 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. A estreia foi contra o Santo André jogando em casa, venceu de virada por 4-2, mas na segunda-feira passada enroscou o pala e perdeu por 3-0 para a fortíssima equipe de Jaraguá do Sul. É o que a gente sempre fala, que não desmerecendo os outros estados,
mas Santa Catarina e Paraná sempre são estados que despontam nos seus campeonatos estaduais e principalmente na Liga Nacional. Então não é demérito nenhum o Foz ter pedido para o Jaraguá. Não, uma equipe fortíssima, Moacir. Como você disse, Santa Catarina tem uma liga bem forte, bem disputada, tanto quanto o Paranaense, ou quase tão disputada quanto o Paranaense, com times muito fortes, né? Assim como São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Quem tá nesse torneio não tá à toa, né? Então, são times aí muito fortes, aí, um torneio muito disputado e, enfim, tem que jogar uma partida por vez e buscar os 3 pontos. Exatamente. Então, toda a sorte hoje. Lembrando que você vai lá para as redes sociais do Foz Cataratas para acompanhar. Tem transmissão pelo YouTube da Liga Nacional também. Tem a TV da Liga. Você pode acompanhar essa partida na noite de hoje. 10h56. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Marco Zero. Opinião. Muito bem, 10h56, 28 graus a temperatura e comentamos no bloco anterior as filiações partidárias e a troca de partidos envolvendo os pré-candidatos a prefeito e também os atuais vereadores. Finalizado o período para os vereadores trocarem de sigla, que foi ontem, a pergunta que fica é: como ficou a composição da Câmara Municipal de Vereadores e a sua relação com o Poder Executivo? No caso, Prefeitura Municipal. Esse é o assunto do nosso editorial de hoje com Paulo Bogler. É isso, Moacir. A janela partidária conserva a bancada do Amém na Câmara de Vereadores. Senso de oportunidade é inerente ao ocupante de cargo eletivo, o chamado político, como se convém chamar, que é uma designação imprópria, já que todo ser humano é político no sentido de sociedade, como lembra aquela máxima aristotélica. Mas esse agente específico que disputa eleições e pede votos, ele não titubeia em escolher rotas que facilitem a sua permanência em cargos públicos. Não há exemplo melhor para comprovar isso do que as trocas das siglas dos vereadores aqui de Foz do Iguaçu. Um corre intenso nos últimos dias que antecederam isso, que se chama de janela partidária, fechada na sexta-feira, ontem, dia 5. Essa permissão da legislação eleitoral brasileira liberou o edis para trocar o partido pelo qual se elegeram por outro, sem perder o mandato ou sofrer sanções. As mudanças de agremiações na Travessa Cristiano Veirich, a sede do Legislativo, são resultado de apostas de vereadores e vereadoras em legenda que eles acreditam possam ser mais viáveis para garantir o principal objetivo, a reeleição. Embora ressuscitem partidos há tempo sem conquistar assento na Casa de Leis, a ordem do Legislativo segue inalterada. Por exemplo, um dos partidos que retorna aí agora a ter representatividade é o PSDB, que há muito tempo não elegia vereadores. Essa dança das cadeiras na Câmara Municipal mantém, porém, a bancada do Amém, como foram batizados os vereadores fiéis ao prefeito Chico Brasileiro. A base de sustentação da administração seguirá majoritária, ante a minguada oposição dentro do parlamento. Embora essa bancada do Amém será mais suscetível ao julgamento da população quanto se aproxima o pleito eleitoral. Significa que os vereadores, mesmo aqueles que sempre votaram fielmente, às vezes contrariando os interesses da comunidade, muitas vezes contrariando os interesses da comunidade, agora serão mais sensíveis ao olhar do eleitor, da população, por conta das eleições que se aproximam. Adicionalmente a isso, as trocas partidárias rodeiam as candidaturas que se apresentam para o cargo majoritário, ou seja, na órbita de prefeituráveis e de grupos políticos que vão à disputa para se manter ou para chegar ao Palácio das Cataratas, que é a sede do governo municipal. Com isso, de olho nos partidos que eles consideram mais viáveis e também escolhendo aí seus prefeituráveis à administração municipal, os vereadores pavimentam uma via dupla para tentar ficar no poder. De modo mais amplo, não são poucas as críticas ao modelo de representatividade atual, com uma fragmentação exacerbada de partidos que mais beneficia seus caciques do que a pluralidade de ideias. E também há uma confusão causada pela fragilidade ou ausência de programas, de projetos e de nitidez ideológicas das siglas, dos partidos. Isso
esse caldeirão de coisas, contribui para afastar o cidadão da participação política. Em um ano eleitoral, é comum que velhos projetos apareçam com embrulho e fita novos. As mudanças partidárias dos vereadores operam no limite do jogo bruto da política e da eleição. Independência e fiscalização, de fato, permanecerão como uma prática escassa na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, Moacir. Exatamente, Paulo. A gente percebeu durante esses 4 anos da Câmara que quando começou se dizia, olha, uma renovação, uma Câmara totalmente nova, uma Câmara totalmente independente, mas o que a gente viu nesses 4 anos que não é independente e sim sempre praticamente em todos os projetos, inclusive os mais polêmicos, como você citou no seu editorial, voltando junto com o prefeito municipal. Não queremos aqui dizer que a Câmara tem que ser inimiga da Prefeitura, muito pelo contrário. A boa política se faz com a paz, com o entrosamento, com a discussão de ideias, mas o que a gente viu é realmente uma Câmara atrelada ao governo municipal. Por outro lado, senhor Paulo Bogli, a gente percebe nessas conversas de bastidores que hoje não existe mais a tal da ideologia. Né? Existe ali os interesses. Hoje o barco que está puxando mais forte, eu vou tentar encaixar nesse momento nele para ser puxado junto com essa maré que está vindo por aí. Então a gente não tem mais aquele político de antigamente que dizia o que falava, porque eu sou desses ou sou daquele. Hoje a gente percebe um pessoal mais maleável, digamos assim, e que vai ao Deus dará nas ondas, principalmente nesse último mês que a gente viu coisas aí interessantíssimas acontecendo nos bastidores. Exatamente, você usou um termo muito interessante, um eufemismo aí, maleável. São muito flexíveis, né? São muito volúveis nossos representantes políticos, porque é um contrassenso, né? A gente vê uma polarização política, né? Com projetos de sociedade, visões de mundo muito diferentes em plano nacional, e isso afeta aí todos nós, dentro de casa, na sociedade, na comunicação, enfim, todos os aspectos da vida social. Há uma polarização política no país. Porém, os vereadores, quando eles mudam, escolhem o seu galho, parecem não ter apegos aí a ideologias, a projetos maiores, ou então ao chamado programa, né? Qual é o programa que o candidato, o pré-candidato, o interessado em permanecer ou entrar, né, em um cargo eletivo, apresenta para a sociedade, né? A gente não vê isso com nitidez, e o que se vê é cada qual escolhendo o caminho que julga mais fácil ou mais efetivo para permanecer ocupando cargos públicos, permanecendo no poder, né? A gente tem aí, até é muito interessante, um exemplo de uma vereadora que num determinado momento, era uma promessa, inclusive, entrou em algumas discussões aí de disputa de espaço na administração, que a afastou do prefeito Chico Brasileiro. Ela assinou uma carta endossando, participando, aderindo a uma bancada independente na Câmara de Vereadores, continuou votando fielmente, porque aquelas questões que implicaram, né, um certo distanciamento com o prefeito foram resolvidas. Ela se reaproxima, fazendo parte de uma bancada independente, ela continua votando fielmente ao prefeito, ou volta a votar fielmente ao prefeito, e agora assina ficha no partido do prefeito. Então, assim, isso é um exemplo bem clássico do imediatismo, né, do personalismo, em que essas decisões aí acabam se resolvendo. Enfim, as escolhas aí, as mudanças, as transições aí são meramente para permanecer no poder. Exatamente. Vamos observar então para os próximos dias e meses como vai se comportar aí essa nova composição, ou melhor dizendo, esse novo formato da Câmara, com troca de partidos, com janela partidária, e alguns vereadores também já postulando sua reeleição e apoio aos pretensos candidatos a prefeito. 11h05, intervalo, e daqui a pouquinho mais assuntos para você aqui dentro do nosso Marco Zero nessa boa manhã de sábado. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Você está ouvindo a Clube, rádio, portal e aplicativo. Informação, música e os melhores anunciantes.
JBC Soluciones, a casa da serigrafia e sublimação no Paraguai. Insumos em geral com entregas para todo o país. Cursos e orientações técnicas permanentes. Faça-nos uma visita. Avenida Cruz del Chaco com Arturo Garcete. Ou siga nossa fanpage JBC Soluciones. Telefone 061-503-014 e WhatsApp 0986-153-329. JBC Soluciones. Matriz em Ciudad del Este e sucursal em Assunção. Venha viver uma experiência única no Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. As melhores marcas internacionais com preços incríveis. Dutch Free Shop, Puerto Iguaçu. Próxima fronteira Argentina. Encontre muito mais do que você procura. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Final de semana com as melhores ofertas é no Ítalo. Costela bovina minga, quilo 15,95. Alcatra com maminha, peça ou pedaço, quilo 27,90. Fraldinha bovina a vácuo, quilo 24,90. Cerveja Amstel 269ml, 2,39. Heineken Long Neck 330ml, 5,39 no clube. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 4,49 no clube. Vem pro Ítalo. Começou a promoção do mês do consumidor nas Óticas Samir. Compre um óculos e leve 2. É isso mesmo, na compra de um óculos completo, que é armação e lentes, com o melhor preço garantido, você ganha outro óculos e ainda tem... Marco Zero, onde tudo começa.